E eu acho que você falando, foi me lembrando aquela outra frase, que a maternidade exige o nosso máximo, e é exatamente assim, conseguir estar nesse lugar de grande, de carregar esse peso para trazer a leveza para os nossos filhos, né? Veio agora essa ponte assim, e me lembrou ainda de uma outra coisa, que é aquela questão que a gente vira e mexe e discute sobre autoridade, sem ser autoritário, porque também é um limiar tênue, né? Assim, a grandeza do grande também pode se perder um pouco, né, nessa relação de autoridade, sem ser autoritário. Como é que a gente consegue ver isso na hora de comunicar com os nossos filhos? Assim, como que a grandeza não pode vendar nossos olhos para a gente não ser autoritário, né? A ponto de chegar a ser autoritário só porque eu sou grande. Porque na verdade não tem nada a ver, né, autoridade com autoritarismo e tal. Então, assim, a gente até postou uma frase da Adriane Bush essa semana, que é assim, quando nós nos expressamos com amor, né, nos comunicamos com respeito, nós somos ouvidos e geralmente atendidos. É, e então, eu acho que essa frase, ela traz um pouco dessa questão do ser autoridade sem ser autoritário, sabe? Ela, para mim, reflete bastante disso. Inclusive, eu até convidei para fazer uma live com a gente, a Edilane, que eu vi que ela até entrou aqui, para falar um pouquinho mesmo de comunicação não violenta, sabe? E então, na verdade, quando eu falo assim, que essa questão, para mim, assim, ser autoridade, ela tem muito a ver com esse fato da gente conseguir se comunicar com respeito. Exatamente, é o fato da gente conseguir se comunicar com respeito é que faz com que os nossos filhos, muitas vezes, eles não vão nos ouvir exatamente por isso, né? Porque eles se conectam com a gente, porque eles percebem que a gente está ali conectado com eles, né? E para a gente ser adulto para os nossos filhos, para a gente se comunicar com respeito com eles, a gente, na verdade, precisa primeiro ter respeito por a gente mesmo. Então, assim, muitas vezes eu não consigo respeitar meus filhos porque eu não consigo respeitar nem a mim mesma. Esse é um ponto interessante. E muitas vezes por que eu não consigo respeitar nem a mim mesma? Porque também eu não respeitei os meus pais, né? Mas é muito esse respeito de olhar para o outro e compreender que do jeito que ele é, tá tudo certo, né? Do jeito que ele é, foi o possível para ele. E isso eu respeito. É simplesmente quando eu olho para o outro, por exemplo, eu olho para os meus pais e percebo que do jeito que eles foram melhor que eles puderam ser. Eu não exijo que eles sejam diferentes. E aí, a partir disso, eu olho para mim e consigo perceber que eu sou também boa o suficiente do jeito que eu sou. Eu me respeito no meu jeito de ser, né? E aí, então, eu consigo olhar para os meus filhos e respeitar os meus filhos e me comunicar de uma maneira respeitosa com eles. Como que eu consigo me comunicar de uma maneira respeitosa? A partir do momento em que eu olho para eles com respeito. A minha comunicação vem a partir daquilo que eu consigo enxergar no outro, né? Que assim, daquilo que eu consigo. Primeiro eu olho para ele com respeito, para depois eu conseguir de fato me comunicar com ele com respeito, né? Então, eu acredito que vem assim essa questão dessa ordem, assim, como que a gente vai conseguir estabelecer essa comunicação? E para mim essa comunicação respeitosa, ela tem exatamente a ver com isso, assim, porque quando eu consigo ser um guia, né, para o meu filho, eu não preciso e nem devo ser autoritária. Né? Eu consigo guiá-lo, eu consigo fazer com que ele perceba o que é importante para ele, e ele mesmo também vai se posicionando, né, e vai vendo o que é importante para ele, mas a partir desse momento em que eu consigo mostrar para ele o valor dele, né, me comunicando com ele de uma maneira respeitosa e com amor, e eu percebo que, de modo geral, ele vai perceber esse valor dele também e vai sentir vontade de corresponder a isso. Porque ele está sendo visto e respeitado dessa maneira, né? Então, seria mais ou menos isso a ideia do que a gente trouxe aí naquela frase, né? De que quando a gente se comunica com amor e com respeito, de modo geral, a gente é ouvido e é atendido, e para mim isso tem a ver com autoridade, né? Sem ser autoritária, exatamente isso.
Eu acho que o que eu ia te perguntar na sequência tem tudo a ver com a frase que a Arine colocou aqui, que às vezes preciso ser autoritário para conseguir que a minha filha de 4 anos me obedeça. E eu fiquei pensando nisso, enquanto você falava também, e elaborando aqui, quando a gente fala da comunicação respeitosa e expandindo, né, para a educação respeitosa como um todo, eu acho que a gente tem muitos desafios na prática do educar um filho pequeno, né? Eu acho que isso é cotidiano, assim. E aí eu fico pensando como que a gente consegue fazer isso sem ser autoritário, igual a gente estava falando, mas também sem fazer de modo que ele perca a sua autenticidade, né? É assim, eu acho que isso tem casa muito aquela live que a gente fez com a Elaine, e é tudo relacionado, assim, autoridade, autoritarismo, autenticidade, comunicação respeitosa. Como que se dá essa relação, né? Como é que a gente conseguiria fazer essa ponte da educação respeitosa e da manutenção da autenticidade do filho? Uhum. Tá, então vamos ver se eu consigo fazer esse link aí. Vamos pensar aqui. Primeiro, para eu ser, para que eu consiga ajudar meu filho a ser autêntico, né? E que ele também seja respeitoso comigo, eu preciso, em primeiro lugar, eu preciso ser autêntica, eu ser autêntica, para ajudar meu filho a ser autêntico. Eu preciso ser respeitosa comigo mesma, para ajudar meu filho também a ser respeitoso comigo e com ele mesmo, entende? É sempre assim, eu vou sempre olhar primeiro para mim. A gente sempre precisa se balizar sempre na gente aqui em primeiro lugar, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. Para que o meu filho me respeite, eu preciso me respeitar e preciso respeitá-lo. Tá. Então, assim, e o que nos ajuda a sermos autênticos, a nos respeitarmos, né? E, consequentemente, reconhecer a autenticidade do outro e deixar o outro também e tratá-lo com respeito, é que quando eu estou no meu lugar, eu consigo identificar o meu próprio valor, sabe? E aí é muito mais fácil que eu consiga expressar isso no mundo e também eu consigo olhar para os outros e consigo, para os meus filhos, e consigo deixar que eles expressem, eu consigo perceber o valor deles. Eu só consigo perceber o valor no outro quando eu percebo o meu próprio valor, né? Então, assim, sempre a gente vai começar primeiro olhando para a gente, e daí depois eu vou olhar para o outro. E aí, o exercício seria assim, por exemplo, para a gente expressar esse nosso melhor e ajudar o outro a expressar o melhor dele, né? No caso, o nosso filho com respeito, o nosso filho também com autenticidade, com tudo que for. O olhar, eu acredito que assim, o exercício é olhar sem crítica, olhar sem julgamento, olhar sem medo, sabe? A gente às vezes tem medo que meu filho seja diferente do que eu gostaria que ele fosse, medo de que se eu educar desse jeito não vai funcionar, sabe? Então é simplesmente a gente exercitar um olhar assim, sem querer modificar essa criança, esse filho, com a idade que ele tiver. Então, eu penso que assim, o principal é eu exercitar o nosso olhar curioso, né? O olhar da criança é o olhar curioso, ela não conhece o mundo, ela olha para o mundo e quer entender o mundo. Então, seria com esse mesmo olhar que a gente deveria olhar para os nossos filhos, né? E aí, a gente vai começar a compreender quem são esses filhos, o que é importante para eles, né? As pessoas que eles são, de fato, como eles conseguem se acalmar, o que a gente faz para que eles consigam se acalmar e nos ouvir, né? Então, a gente começa a ajudar esse filho a perceber, eu começo a perceber meus filhos e começo a ajudá-los a perceber assim, o que os deixa muito nervoso, o que tira eles do eixo, o que ajuda eles a se acalmar, o que ajuda eles a retomarem o centro deles, né? E a gente começa a perceber quais são as linguagens de amor dessa criança, como ela se sente amada, como ela percebe quando eu estou demonstrando o meu amor por ela, né? Através de palavra, de carinho, de toque físico, não sei, assim, né, existe as linguagens do amor aí, que um dia a gente pode até falar sobre isso, mas então, assim, eu começo a entender esse filho, quem é esse filho, como ele expressa o amor dele por mim ou pelas outras pessoas. E aí a gente vai respeitando, né, essa criança, assim, quais são os sabores que ele gosta, o que ele prefere, o que ele gosta menos.
seria esse olhar, assim, com muita, para que ele possa expressar aquilo que ele é, a autenticidade dele, assim, né? Eu percebo que muitos pais, assim, ficam inseguros de pensar assim, se eu deixar ele expressar quem ele é, eu acho que aí vem um pouco dessa pergunta, assim, eu tenho medo de, se eu der essa liberdade, assim, eu tenho medo de não dar os limites, né? E aí eu penso que, assim, como guias que nós somos enquanto pais, né? Uma frase que a Elaine trouxe assim, que me tocou profundamente, que é, como pais, nós somos guardiões dos mistérios que são os nossos filhos. Gente, isso para mim assim, fez um sentido maravilhoso. Cada um de nós é um grande mistério. E nós, enquanto pais, somos guardiões desse mistério. É lindo isso, né? Então, a gente vai começando a identificar, nós vamos ajudando essa criança a perceber aquilo que é importante para ela. Então, a gente vai dando opções, vai dando escolhas aí, né? Mas num ambiente relativamente controlado, num ambiente seguro aí. Mas a gente vai deixando essa criança também começar a expressar quem ela é, começar a expressar os sentimentos, as raivas, os medos, as angústias, né? E aí, ao mesmo tempo, ela vai compreendendo, né? Porque nesse ambiente controlado, a gente também precisa mostrar para os nossos filhos, a gente tendo exatamente esses guias, que a gente precisa, que até que ponto isso é respeitoso com o outro, não é? Somos nós que vamos falar isso. Eles, como crianças, ainda eles não têm essa referência. Isso é respeitoso, isso não é respeitoso, né? Então, se você pode fazer desse jeito, você não pode fazer desse jeito. O nosso papel é orientar essas crianças, esses filhos, para que eles percebam isso. Então, a gente pode deixando eles fazendo escolhas, escolher a roupa, às vezes escolher dentre uma gama de alimentos ali, aqueles que a gente sabe que eles precisam comer, pode escolher entre A ou B, né? Assim, a gente vai dando para essa criança esse espaço para que ela se expresse e também, ao mesmo tempo, a gente vai ajudando a perceber a eles quais são os limites, né? Quais são os limites que eles precisam ter para se relacionar também. O limite do outro. Então, até que ponto eu posso ser autêntica, expressar aquilo que eu sou, sem ultrapassar o espaço do outro, o limite do outro, e sem atrapalhar a autenticidade do outro também. Então, acredito que esse é assim, a grande questão. Eu primeiro preciso fazer isso para mim, para ir ajudando essa criança a fazer isso com ela mesma, né?